Damos início a uma análise técnica e aprofundada de um dos pilares do moderno direito processual civil brasileiro, o princípio da cooperação. Iremos examinar com o devido rigor seus fundamentos doutrinários, seu desenvolvimento histórico e, fundamentalmente, sua positivação e densificação normativa no Código de Processo Civil de 2015. Para tanto, nossa exposição seguirá uma estrutura metodológica precisa. Partiremos dos fundamentos clássicos, a dicotomia entre os modelos inquisitivo e dispositivo. Em seguida, aplicaremos esse ferramental teórico para dissecar a natureza do sistema processual brasileiro. Adentraremos, então, o debate jus-filosófico subjacente, que opõe garantismo e ativismo judicial, para, por fim, culminar na síntese representada pelo modelo cooperativo e na análise pormenorizada de seus deveres. Pois bem, é premissa fundamental para a correta compreensão do modelo cooperativo revisitar a dicotomia clássica que, por séculos, estruturou o pensamento da teoria geral do processo. Refiro-me, evidentemente, aos modelos inquisitivo e dispositivo. De um lado, temos o modelo inquisitivo. Nele, a figura central é o juiz, um verdadeiro protagonista na condução do processo, com amplos poderes de iniciativa. Em contrapartida, no modelo dispositivo, também conhecido como adversarial, a primazia é das partes. São elas que detêm o controle sobre o início, o objeto e o andamento do feito, relegando ao magistrado um papel essencialmente reativo, quase de um espectador passivo, cuja função precípua é julgar com base estrita no que lhe é apresentado. O doutrinador Fred Didier Jr. propõe uma metodologia bastante útil para se aferir à natureza de um dado sistema processual. A premissa basilar é a de que não existem modelos puros na realidade dos ordenamentos. Fala-se sempre em predominância de características. A partir daí, a análise se desdobra em 4 eixos centrais, ou setores de análise. Primeiro, quem detém o poder de dar início ao processo. Segundo, quem define o seu objeto litigioso. Terceiro, a quem incumbe a iniciativa da produção probatória. E, por fim, a quem cabe promover a execução da decisão. A predominância da iniciativa judicial em tais eixos indicará um sistema de viés inquisitivo. É crucial reter esta observação doutrinária, que funciona como uma cláusula de extensão. Toda e qualquer norma processual que confere ao juiz um poder que transcenda a estrita função de julgar é, em sua essência, uma manifestação de inquisitividade. Isso amplia o escopo da análise para muito além daqueles 4 eixos principais que acabamos de mencionar. Com este arcabouço teórico estabelecido, passemos agora a aplicá-lo para dissecar a natureza do nosso sistema processual civil, identificando com precisão onde residem suas características dispositivas e onde se manifestam os traços inquisitivos. O artigo 370 do Código de Processo Civil é de uma clareza solar. Ele estabelece que caberá ao juiz, de ofício, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Esta é uma outorga expressa de poder instrutório ao magistrado, uma inequívoca e contundente manifestação do postulado inquisitivo no campo da prova, exatamente no terceiro eixo de análise proposto por Didier. E essa característica não é isolada. Pelo contrário, ela é reforçada por outros dispositivos. Vejamos. O artigo 139, inciso 8º, permite ao juiz, a qualquer tempo, determinar o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las. Adicionalmente, o artigo 461, inciso 1º, autoriza o juiz a ordenar, também de ofício, a inquirição de testemunhas que tenham sido referidas nos depoimentos de outras testemunhas ou das partes. Trata-se, portanto, de um conjunto normativo coeso que solidifica os poderes instrutórios do magistrado no nosso sistema. Vejamos como este exato tema foi objeto de avaliação no exigente concurso para promotor de justiça de Santa Catarina no ano de 2019. A assertiva proposta afirmava que, em atenção aos princípios da cooperação e da vedação da decisão surpresa, seria vedado ao juiz determinar a oitiva de testemunha de ofício, ou seja, sem requerimento da parte. Uma análise técnica rigorosa revela, sem margem para dúvidas, que a afirmativa está incorreta. O fundamento legal para refutá-la reside precisamente nos artigos que acabamos de examinar, o artigo 370, o artigo 139, inciso 8º e o artigo 461, inciso 1º, do CPC. Esse conjunto de normas autoriza expressamente a iniciativa probatória do juiz, afastando por completo a tese de vedação apresentada na questão. A conclusão que se impõe, portanto, é inafastável.
O sistema processual civil brasileiro é, em sua essência, um sistema híbrido. Ele é marcadamente dispositivo no que tange à instauração do processo, que depende da provocação da parte, e ao princípio da congruência, que vincula a decisão judicial ao pedido formulado. Contudo, ele é patentemente inquisitivo no que diz respeito à produção probatória, como vimos, e na tutela de direitos indisponíveis, onde o interesse público se sobrepõe, manifestado, por exemplo, no Instituto da Remessa Necessária. Ora, por trás dessa discussão mais técnica sobre os modelos processuais, existe uma tensão filosófica muito mais profunda, uma clivagem que opõe duas grandes correntes de pensamento: o garantismo processual de um lado e o ativismo judicial de outro. A distinção traçada por Glauco Gumerato é bastante precisa. Para o ativismo judicial, a categoria central é a jurisdição. O objetivo maior é alcançar um resultado justo, o que autoriza o juiz a atuar de maneira proativa para sanar problemas e deficiências, mesmo que as partes tenham sido inertes. Já para o garantismo, a categoria fundamental é o processo como um método de debate, legitimado pela paridade de armas, pela ampla defesa e pelo contraditório. O resultado justo, aqui, é aquele que emerge desse procedimento legítimo, o que implica necessariamente uma restrição dos poderes judiciais para preservar a imparcialidade. Em síntese, o ativismo judicial coloca sua ênfase na jurisdição como fim. Ele confere proeminência ao juiz, outorgando-lhe os meios necessários para atingir uma solução materialmente justa, o que naturalmente se traduz em uma elevada carga de inquisitividade. O garantismo processual, por sua vez, enfatiza o processo, o due process of law, como meio e como fonte de legitimação da decisão. Valoriza-se a ampla defesa, o contraditório e a imparcialidade do julgador, o que postula como corolário lógico a contenção dos poderes judiciais. É justamente diante dessa dicotomia clássica e dessa tensão filosófica subjacente que emerge no cenário jurídico uma terceira via, um modelo síntese que busca superar esses antagonismos históricos. Trata-se do modelo cooperativo. É importante notar que este modelo não é uma inovação abrupta do legislador de 2015. Sua gestação no direito brasileiro é um processo histórico. Remonta à década de 80, com os trabalhos pioneiros de mestres como Barbosa Moreira e Ada Pellegrini Grinover. Foi consolidado como um verdadeiro paradigma na década de 90, sob a liderança doutrinária de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, e finalmente alcançou sua positivação legislativa no Código de Processo Civil de 2015, que o consagrou em seu artigo 6º. E qual é a essência do modelo cooperativo? É a gestão compartilhada do processo. Nele, a condução do feito não é monopólio nem do juiz nem das partes. É sim uma responsabilidade partilhada. É um modelo pautado no diálogo permanente, no equilíbrio e na colaboração mútua para a construção de uma decisão de mérito que seja justa e efetiva. Não há mais espaço para protagonismos ou assimetrias. Todos os sujeitos processuais atuam em um mesmo patamar para alcançar o escopo da jurisdição. Trata-se, em última análise, de um corolário direto do devido processo legal e do princípio da boa-fé objetiva aplicado ao processo. O artigo 6º do CPC, que estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, não é uma mera cláusula aberta ou etérea. A doutrina e a própria legislação subsequente se encarregaram de densificar esse princípio, ou seja, de traduzi-lo em um conjunto de deveres concretos aplicáveis tanto às partes quanto, e principalmente, ao órgão jurisdicional. No que tange às partes, a sistematização de Hermes Zanetti é muito elucidativa. Ele os organiza em 3 categorias. Primeiro, o dever de esclarecimento. Impõe-se que as partes redijam suas peças com clareza e precisão, como se extrai do parágrafo único do artigo 321. Segundo, o dever de lealdade, que é a aplicação direta da boa-fé objetiva, vedando-se a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 5º e 77 a 81. E terceiro, o dever de proteção, que proíbe a causação de danos inúteis ou desnecessários à parte adversa, conduta essa sancionada, por exemplo, pelos artigos 77, inciso 6º e 776 do Código. Passemos agora aos deveres do juiz, que são o cerne da cooperação. O primeiro é o dever de prevenção. O magistrado tem a obrigação de, proativamente, apontar e determinar a correção de vícios e defeitos processuais sanáveis, a fim de evitar futuras nulidades. Exemplos são abundantes no Código. O artigo 139, inciso 9, o saneamento do artigo 317, a determinação de emenda inicial do artigo 321 e as diversas regras de saneamento de vícios recursais, como as previstas nos artigos 932, parágrafo único,
e 1007, parágrafo 2º e 4º. O segundo é o dever de esclarecimento, que possui uma dupla dimensão. Por um lado, o juiz tem o dever de esclarecer suas próprias decisões, fundamentando-as de maneira analítica e exauriente, conforme os rigorosos requisitos do artigo 489, parágrafo 1º. Por outro, ele tem o dever de se esclarecer, ou seja, de buscar a exata compreensão das postulações das partes antes de indeferi-las, o que pode fazer, por exemplo, por meio do saneamento compartilhado previsto no artigo 357 ou do próprio interrogatório da parte, conforme o artigo 139, inciso 8º. O terceiro, e talvez o mais conhecido, é o dever de consulta ou diálogo. Ele materializa a expressa vedação à chamada decisão surpresa. Os artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil são categóricos ao proibir que o juiz decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade prévia de se manifestar. E isso se aplica ainda que se trate de matéria que o juiz deva conhecer de ofício. A previsibilidade e o contraditório são aqui valores máximos. Por fim, temos o quarto dever judicial, o dever de auxílio ou adequação. Compete ao juiz, dentro dos limites da lei, adequar o procedimento às especificidades da causa, auxiliando as partes a superarem dificuldades que possam comprometer o acesso à justiça. Isso se manifesta concretamente, por exemplo, na possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme o artigo 373, parágrafo 1º. Na ampliação de prazos processuais, prevista no artigo 139, inciso 6º, e até mesmo no auxílio para a obtenção de dados necessários à propositura da ação, conforme prevê o artigo 319, parágrafo 1º. Para consolidar o conhecimento, analisemos esta questão do concurso para juiz de direito de Santa Catarina de 2019, elaborada pelo CESP. A assertiva afirmava que o paradigma cooperativo adotado pelo novo CPC traz como decorrência os deveres de esclarecimento, de prevenção e de assistência ou auxílio. A alternativa está de fato correta. Embora a assertiva tenha omitido o dever de diálogo ou consulta, ela listou corretamente 3 dos 4 deveres judiciais que densificam o princípio da cooperação: o de prevenção, o de esclarecimento e o de auxílio. A questão, portanto, sintetiza de forma precisa o núcleo da matéria, sendo sua resposta afirmativa. Este conteúdo é uma produção exclusiva do canal youtube.com/jusgabarito.